A reação popular a esses pacotes do neoliberalismo começou no Equador. 8 dias depois foi para o Chile. E lá foi muito pior do que no Equador, porque arrasou com a estrutura, sobretudo de transportes, daquele país que se dizia o paraíso neoliberal. Imaginem só que no Chile 78 das 135 estações do metrô foram vandalizadas. Ocorreu o mesmo com prédios públicos, inclusive o da Enel, de 17 andares, que foi quase que totalmente destruído. Bom, e agora, 3 dias depois, a situação transborda para a Argentina, aqui em Buenos Aires, nas nossas barbas, quando houve uma manifestação violenta de chilenos no consulado da embaixada chilena em Buenos Aires, através de protestos contra o Sebastião Pinheira. E o que acontece no Brasil? Estranhamente, um movimento subterrâneo patrocinado pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e no caso agora também virtual primeiro-ministro, que resolve anunciar a tramitação do projeto de reforma administrativa. Um projeto de reforma administrativa que quer acabar com a estabilidade do servidor público, diminuir o salário dos servidores públicos, tal qual aconteceu no Chile e também no Equador, e mais que isso. Por trás desse pacote estará também a privatização das universidades, das escolas públicas e dos postos públicos, para não falar nas estatais de eletricidade e outras estatais que ainda permanecem, como a Petrobras, que é a nossa grande empresa e grande indutora do desenvolvimento. Agora, que força tão poderosa é essa do Rodrigo Maia que passa por cima do Bolsonaro? O Bolsonaro desmentiu cabalmente que tivesse tratado com o presidente da Câmara da estabilidade do servidor. Vamos ver aqui esse vídeo. Discutida. Não dá para continuar com tanta patifaria por parte de vocês. Isso é covardia e patifaria. Nunca falei nesse assunto. Querem jogar o servidor contra mim. Então, ele aqui defendendo a posição do governo dele, segundo ele, Bolsonaro, de que jamais tratou desse assunto. E se queixava lá os jornalistas que foram indagar a respeito dessa reforma administrativa. E também porque o Bolsonaro tinha tido, na véspera, uma reunião com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Mas depois o porta-voz da presidência da República colocou panos quentes na questão. O porta-voz da presidência, Rego Barros, explica que existe um estudo em torno da estabilidade para futuros servidores. Então, aí é futuros servidores, não são os servidores atuais. Outra manobra para evitar que os atuais servidores se levantem, não é? E reajam também. Mas só que não tem só isso, é como a gente falou anteriormente. Há todo um propósito de fazer a privatização total, privatização do setor público, das escolas e dos postos de saúde e hospitais públicos, das universidades, e para não falar nas nossas grandes estatais, Petrobras e Banco do Brasil, inclusive que o próprio ministro Paulo Guedes. Aliás, o Paulo Guedes, como a gente bem sabe, o Paulo Guedes é um daqueles Chicago Boy que foram, inclusive, implantar em loco, no Chile, aquele modelo do Pinochet que funcionou até sexta-feira passada. Mas retomemos aquela nossa série sobre um novo momento da América Latina, a partir daquele meu livro Argentina Sacudida, perfil de Cristina Kirchner.
Vejamos aqui o que aconteceu hoje em Buenos Aires. Manifestações violentas de protesto dos chilenos em Buenos Aires. Empiezan a haber corridas, lo están echando para acá. Ah, sí, le están pegando al camarógrafo. El camarógrafo No, lo estamos viendo desde acá, Mariana. lo están sacando, pero no entendemos por qué. Uy, Dios. No, ¿Quién es? acaban de tirar al ¿Quién es? Que vaya la policía. No hay policía. Então, isso aqui é uma reprodução da TN, Todo Notícias, do Clarim, não é? Aquele jornal que é ultra neoliberal. Só que o Clarim esqueceu de dizer como foi a repressão policial do governo Macri, que está nos fins, nos estertores. Aqui nós temos um Twitter da agência Pensa Imprensa, do Chile, não é? Quando diz: na Argentina, violenta repressão a manifestações que protestam contra o governo de Sebastião Pinheira nas proximidades do consulado chileno na capital, Diagonal Norte, que é um endereço lá deles. Olha lá a polícia, não é? Polícia dando em cima dos manifestantes. E nós tivemos a eleição na Bolívia, uma eleição equilibrada, mas que acabou, segundo aqui a Telesul, na vitória do atual presidente Evo Morales, que segundo aqui essa notícia da Telesul diz que foi reeleito presidente da República no primeiro turno. O mandatário boliviano obteve margem de 10 pontos percentuais por cima de seu adversário Carlos Mesa. Claro que isso aí vai também criar problemas, porque o Mesa, um antigo golpista, um presidente da República que foi deposto por corrupção, esse Carlos Mesa já anunciou que vai começar uma nova rebelião popular a partir de seu reduto eleitoral, que é a província de Santa Cruz. Aquela mesma província que desafiou o Evo Morales e que era parte de um plano da CIA e dos Estados Unidos, incluindo a Europa, para balcanizar a Bolívia, ou seja, despedaçar o país em 2 ou 3 países, para assim serem mais diretamente submetidos à vontade de Washington. Então continuamos aqui com a nossa série e vamos falar amanhã